Graça e paz, né? Quero contar uma experiência que estou tendo com o Senhor. Deus tinha tocado no meu coração, está fazendo uma lista de nome de pessoas que já facilitaram a minha vida, que tornaram a minha caminhada um pouco mais leve, né? E eu anotei, fiz uma lista, né? De umas pessoas que me ajudaram, assim, que foram essenciais na minha vida, né? Lembrando que todas as pessoas que estão na nossa vida de uma forma ou de outra são bênção, né? Porque umas que a gente acha que não nos ajudam, que tacam pedras, são pessoas que nos empurram pro propósito da gente, né? Então é assim. Aí hoje eu comecei a fazer uma carta assim, mas escrita no WhatsApp mesmo, em agradecimento às pessoas que foram bênção na minha vida e tornaram e tornam a minha caminhada um pouco mais leve, né? Aí hoje eu já escrevi para 7 pessoas, né? E assim, uma a uma eu escrevi assim, para cada uma coisa, né? Saiu mesmo do coração, né? E aquilo lá eu fiquei lembrando tudo que a pessoa já fez por mim, o que marcou a minha vida, né? E assim, uma experiência boa para mim, porque a gente lembra de onde Deus tirou a gente, né? Algumas ao eu escrever eu comecei a chorar, porque muitos foram momentos muito difíceis que eu passei na minha vida, umas provas assim que eu achava que não ia conseguir, que era o fim, que não tinha mais solução e que eu não ia aguentar aquela cruz sozinha. Aí Deus foi e colocou anjos na minha vida para me ajudar a carregar a cruz, para tornar a minha vida mais leve, a minha caminhada mais fácil, né? Então assim, essa experiência que Deus tocou no meu coração tem sido bênção na minha vida, bênção mesmo, sabe? Como é bom ter pessoas na vida da gente que nos ajudam, que oram pela gente, que são nosso ombro amigo, nosso ouvido, né? Que nós possamos ser um anjo na vida dos outros, das pessoas, possamos ser um ombro amigo, um abraço, né? Seja sempre gentil, porque a gente não sabe a luta que o outro está passando. Todos nós temos dores, temos traumas, sofrimento, cada um está passando um tipo de luta, né? E às vezes a pessoa sorri por fora, mas o coração está estraçalhado, né? Às vezes a pessoa se finge de forte e o coração está sangrando, né? Quantas vezes nós fazemos isso, né? Mas então que nós possamos ser uma pessoa que dá leveza para outra, não uma pessoa pesada que ataca, que julga, mas que nós possamos orar um pelo outro, possamos dar um abraço, ficar atento, sabe, ser mais sensíveis à dor do outro, sabe? Ser leve mesmo. Se você puder ajudar, ajude. Ajude. De qualquer forma que o Senhor tocar no seu coração, seja financeiramente, seja com uma cesta básica, seja com uma palavra de conforto, seja com um abraço, né? Porque quantas pessoas hoje estão precisando apenas de um abraço. E as pessoas hoje em dia, com a vida tão corrida, anda tão despercebido que nem percebe a dor do outro, sabe? Quantas pessoas poderiam ter evitado até de se suicidar se tivesse ganhado aquele abraço, sabe? Mas nós estamos numa vida tão corrida, que às vezes a gente nem percebe a dor do outro, a gente fica só focado na nossa dor. E não é isso que o Senhor quer de nós. Que nós possamos ter o coração mais quebrantado para o outro, o amor
a Bíblia fala, sabe, amor pelo outro mesmo, porque o amor está se esfriando, que nós possamos ser a diferença na vida do outro, nós possamos caminhar mais devagar, sem tanta pressa, porque no fim nós vamos chegar aonde? Não é verdade? Nós não sabemos nem o tempo que a gente tem aqui na Terra. Então, o tempo que a gente tem aqui na Terra, que nós possamos cumprir o propósito do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu tenho certeza que o propósito que o Senhor tem na nossa vida não é só para nós, é para ajudar o próximo também, né? Vamos plantar o bem, vamos ajudar enquanto a gente pode. Vamos ser a pessoa que transforma o dia de alguém. Vamos ser a pessoa que tem aquela palavra de consolo. Ou então, simplesmente um abraço. Que um abraço cura. Cura muito, 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 muito. Então, assim, vamos ser leves. Vamos lembrar de onde Deus nos tirou. Vamos ser gratos pelas pessoas que Deus colocou nos nossos caminhos, nos ajuda, né? E vamos retribuir, sabe? Uma pessoa que você facilitar a vida dela já vai fazer a diferença. E ela vai facilitar a vida de outra, facilita a vida de outra. E assim sucessivamente. Então, que nós não esquecemos de onde Deus nos tirou. E que nós possamos ser cada dia uma pessoa melhor um para o outro. Sabe? E que Deus continue nos abençoando. Pra gente ser leve, pra gente ser bênção. Pra gente poder servir. Porque foi para isso que nós fomos criados. Para servir ao Senhor e servir ao próximo. Esse é o propósito. Não é só sobre nós, não é sobre nós, é sobre o outro, né? É fácil? Não. Tem dia que nós não estamos bem, nós somos seres humanos, né? Mas que nós possamos parar de olhar para os nossos problemas e olhar para os problemas dos outros também com amor e tentar ajudar de uma forma ou de outra, que Deus tocar no seu coração, que cada um tem um dom, né? Então, se é uma palavra, fale a palavra. Se é um abraço, dê um abraço. Se é uma oração, ore por alguém. Se é uma ajuda financeira, uma cesta básica, faça a sua parte, que Deus vai recompensar. Não precisa a gente fazer e falar para ninguém, porque a Bíblia diz que a gente faz com a mão direita, a esquerda não fique sabendo. Então, assim, nosso galardão vem do Senhor. Nós não precisamos fazer para ter recompensa do homem. Mas façamos de todo o nosso coração, que Deus com certeza te recompensará.